Olá! No vídeo de hoje nós vamos compreender um pouco mais dos principais princípios e os principais fatores, características do que é essa abordagem terapia cognitivo-comportamental. No vídeo anterior, nós vimos o que nós podemos esperar de um processo de terapia, o que é um processo de terapia, as principais características. E nesse vídeo nós vamos entender sobre essa abordagem específica, que hoje é a abordagem mais utilizada no mundo, que tem uns estudos mais sólidos em relação à eficácia quando a gente fala de tratamento e acompanhamento de saúde mental, tá? E existem algumas premissas, hoje a gente vai ver essas premissas e a gente vai ver alguns princípios, dentro do tratamento da terapia cognitivo-comportamental. E antes eu peço a vocês que você, se ainda não inscreveu aqui neste canal, que você se inscreva, que depois você dê um joinha aqui para mim, me ajude a fortalecer essa mensagem, me ajude a compartilhar essa oportunidade, de se aproximar desses conhecimentos que eu quero trazer aqui no canal, que podem realmente nos ajudar e fazer de alguma forma aí diferença nas nossas vidas, tá bom? Essas premissas, quando a gente fala de premissa na TCC, a gente está falando de um modelo cognitivo. A terapia cognitivo-comportamental entende que pensamentos, emoções e comportamentos se influenciam. Aaron Beck inicialmente tinha colocado que os pensamentos têm primazia sobre como a gente sente e como a gente se comporta. Ele reviu isso, mas a gente consegue ainda perceber muitas vezes que os pensamentos têm essa grande força, muitas vezes, e como isso interfere, influencia nas nossas emoções e, consequentemente, no que a gente faz, em como a gente age, em determinadas situações, inclusive situações de grande ativação comportamental, enfim. Então, a gente avalia esses 3 pontos, são grandes forças que a gente avalia dentro da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, quando a gente aprende, a avaliar isso, a monitorar, a compreender como a gente pensa, que é o que a gente chama de metacognição, que é pensar sobre o que a gente pensa e a forma como a gente pensa, Que pensamento vem ali numa determinada situação, num primeiro momento, o que vem na nossa cabeça primeiro, o que a gente dá a validade. A gente muitas vezes não foi orientado, a ter esse tipo de atenção com a gente mesmo, A gente não foi influenciado muitas vezes estimulado muitas vezes para isso, mas entender como a gente pensa diante de situações vai dar muitos recursos para a gente poder trabalhar, assim como a gente também compreender sobre as nossas emoções, aprender a nomear as emoções, saber a importância das emoções da nossa vida, a função delas, entender as características, tudo que acompanha as emoções, entender se os comportamentos, se as estratégias que a gente usa, se as reações que a gente tem são adaptativas, estão sendo funcionais para nós, se nos aproximam dos nossos objetivos, ou se não, são às vezes comportamentos, ações que num primeiro momento a gente acha ali que nos ajudam, mas que avaliando aí ao longo de um tempo nos afastam, daquilo que a gente quer, da vida que a gente deseja ter. Então a gente faz essa grande análise, a gente compreende, todas essas questões dentro da terapia cognitivo-comportamental. E tem alguns princípios importantes dentro do tratamento, com um terapeuta que escolhe essa abordagem para trabalhar, tá? Uma delas é que existe uma colaboração, uma construção colaborativa para que possa, então, chegar ali qual é o caso clínico, A construção do caso clínico, ela é colaborativa.
tudo que você fala, tudo que você leva para a terapia, vão fornecendo dados àquele profissional, ao terapeuta, para que ele faça uma avaliação, né, ali junto com você, que tem algumas características importantes que ele vai avaliar, como, por exemplo, suas cognições chaves, então quais são os seus pensamentos chaves, quais são suas crenças intermediárias, seus pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças nucleares, suas estratégias de comportamento, o que você faz, né, para manter ali esse comportamento, uma hipótese diagnóstica, a avaliação dessa hipótese diagnóstica, ou então a avaliação de um diagnóstico, caso já venha, né, já procure a terapia ali com um diagnóstico, pontos fortes, qualidades, como você tem crenças, como são as suas crenças em relação às emoções, episódios relevantes dentro da sua história de vida, como você vivenciou, quais foram, né, os desfechos de cada episódio, como você passou aí por cada episódio, qual é o seu contexto atual, o que você faz atualmente, o que é importante para você no momento, né, quais são as características importantes atualmente que precisam ser consideradas para a terapia. Então, enfim, uma série de características, se você está tomando medicação ou não, enfim, tudo isso junto, né? O terapeuta ele vai reunir todas essas informações, tudo isso que você vai poder levar no seu processo de terapia, que vai ajudar a construir esse caso clínico. E a partir da construção desse caso clínico, ele vai te mostrar, né, tudo que avaliou, né, você vai poder ver isso, que vocês vão construir, então, esse terapeuta vai construir um plano de tratamento, né, o plano de acompanhamento ali, né, da terapia. Outro princípio importante dentro da TCC é a aliança terapêutica, que é assim, é o quanto o vínculo, o cliente-terapeuta, ele é importante de maneira tal que vocês consigam, de fato, ser uma equipe juntos, que vocês consigam trabalhar juntos, né, em prol dos seus objetivos, daquilo que você deseja, né? Esse terapeuta que vai te ajudar a avaliar, né, a monitorar, a entender, que vai te ajudar, né, na percepção aí dos seus avanços, na aplicação das atividades, das habilidades que são necessárias, que vão te acompanhar, né, na sua melhora. E esse vínculo, ele é algo importante. É um vínculo que tem, né, claro, princípios éticos importantes a serem seguidos, inclusive regidos, né, por conselho, mas isso precisa funcionar, vocês precisam ter ali, você precisa ter abertura, tá, para poder, né, se sentir, para dizer tudo que você quer dizer e que vocês consigam trabalhar juntos, bem, em prol disso, tá? A TCC também é uma terapia que trabalha de maneira adaptada, né, de maneira personalizada. Alguns profissionais trabalham com faixas etárias diferentes, né? Isso pode acontecer algum profissional que trabalha só na área infantil, um outro profissional que trabalha com adultos, um outro profissional que trabalha com casais, por exemplo, né? Ele pode ter essa linha aí de trabalho. E ele também leva em consideração o contexto, a cultura, né, o momento de vida. Então, tudo isso é importante também dentro da TCC. É uma terapia que enfatiza, né, aspectos também positivos, né, aspiracionais, os valores daquela pessoa que está chegando ali, né? Então, se trabalha também cultivos, né, de bons estados de humor, entender os pensamentos mais positivos, mais realistas, perspectivas mais realistas de pensar, acontece muito dentro da TCC. Nas sessões iniciais, você vai poder dizer ali os seus valores, aquilo que é realmente importante para você, na sua vida, naquele momento, né? Naquela circunstância, suas aspirações, o que você quer para a sua vida,
quais são os seus objetivos, né? Tanto de vida, mas também objetivos específicos dentro da terapia. No primeiro momento você vai poder dizer isso tudo, né, vai ser levado ali em consideração e o terapeuta vai sempre trocar ideias com você a respeito disso, né, trazendo para você as características importantes disso. É uma terapia mais voltada para o presente, né? Quando a gente fala isso, não quer dizer que os episódios que aconteceram foram significativos na sua vida. Muitas vezes a gente tem episódios agudos, né, de sofrimento, muito significativos para nós, que a gente às vezes quer compreender de uma outra maneira, ou que de alguma forma ainda reverberam, né, atualmente na nossa vida. Então, como a gente vai trabalhar isso nesse momento? Porque não tem como a gente mudar uma circunstância lá atrás, mas o que isso reverbera até hoje, né, na sua vida, como isso pode influenciar, como isso influenciou na formação das suas crenças mais nucleares. Então, os episódios são tratados, né, desta forma. O foco é o momento mais presente, mas isso não quer dizer que esses episódios não continuem sendo aí importantes, né, para a avaliação, tá? Então, é o que você precisa trabalhar agora, né, para melhorar a sua vida, para esses objetivos que você quer alcançar. A TCC é uma terapia educativa e ela inclui planos de ação. A Judith Beck diz, né, que o processo de terapia, ele precisa ser compreensível, ele deve ser claro, né? O cliente, ele deve saber o que ele pode esperar, né, do tratamento, uma avaliação ali de expectativas do tratamento, né, tanto do que vai acontecer naquela sessão, de qual é o objetivo do presente momento, mas também de todo o curso, né, do tratamento. Vocês vão estar sempre ali, terapeuta e cliente, conversando sobre isso, entendendo esses momentos, né? Se um diagnóstico é feito, se há a presença de um diagnóstico, é importante entender quais são os critérios, né? O que foi critério para avaliação deste diagnóstico, quais são os sintomas, qual é o curso desse diagnóstico, como ele pode ser trabalhado, se vai ter uma associação com outro profissional ou não, se vai ser necessário medicação, o quanto aquela medicação é importante, a importância de tomá-la, a importância da terapêutica, né, do uso dessa medicação no processo. Então, tudo isso é importante, tá? Como entrando aí, né, nessa questão educativa da TCC. E além disso, você vai aprender, né, você vai desenvolver, você vai ser exposto a muitas técnicas, estratégias, para que com o tempo você consiga se tornar, como a Judith Beck diz, o seu próprio terapeuta, tá? Não é uma premissa da TCC que você fique dependente da terapia. É uma promoção da autonomia, então você vai aprender, né, todas as habilidades, tudo que você aprendeu sobre você mesmo, como você se comporta, como você sente, como você age, como você pensa. E na aplicação dessas estratégias, suas evoluções, que você vai ganhando muitos recursos, muitas ferramentas para que ao longo da vida você consiga aplicar, tá? Aí, de maneira mais autônoma, né? O plano de ação, o que você aprende na sessão, né, as habilidades que você adquire em terapia, você vai aplicar nas suas práticas do dia a dia. Você vai aprender a identificar os seus pensamentos, a monitorar as suas emoções, os seus comportamentos, aprender a implementar solução de problemas, a se tornar habilidoso em algumas situações que forem ali necessárias, né, em relação a habilidades sociais, por exemplo, né, ou então habilidades que você precisa aprender para te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo. Você vai ver que é uma terapia que você é muito incentivado aos registros, né, daquilo que você aprendeu a monitorar. Tem muitos exercícios em que a gente faz registros práticos, tanto
tanto para que você possa ter isso à mão quando você precisar, mas também para a gente acompanhar, né, o processo de evolução dentro de terapia, tá? Esses são alguns princípios básicos da TCC, do tratamento em terapia, com terapia cognitivo-comportamental, com um profissional que trabalhe com essa abordagem. Espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos, eles são muito importantes, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários ou enviar para mim, tá? Não se esqueçam de inscrever aqui nesse canal, me ajudem a compartilhar essa oportunidade e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.